A paz e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título A Igreja Avança e Cumpre Sua Missão no nome de Jesus. O texto que nós vamos tomar por base é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 6 a 8, que diz: Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e vi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E ele disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então, Saulo, ele ali perseguia a igreja, achando que a igreja era apenas gente, pessoas normais. Mas Jesus disse: Por que me persegues? Então, quando você persegue aqueles que servem a Cristo, você está perseguindo o próprio Cristo. Então, quando Paulo fala ali com Jesus, Jesus está falando com ele, ele diz: Por que tu me persegues? Saulo, Saulo, tu tem me perseguido. Então, ele disse: Não, estou perseguindo quem? Estou perseguindo o povo. Mas Jesus, ele disse: Você está me perseguindo. Você está perseguindo a minha igreja. E se persegue a minha igreja, persegue a mim. Então, porque quando você é tocado por Cristo, ele transforma as nossas vidas. A gente, quando você toca em alguém que serve a Cristo, você toca diretamente nele também. Porque Cristo, ele transforma as nossas vidas e em Cristo nós somos um. Então, a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Então, todos nós somos um em Cristo. Então, temos que viver em Cristo e temos cada dia buscar a Cristo. A igreja ela não avança no seu nome ou no nome de alguém, de uma pessoa, mas ela avança no nome de Jesus, no nome de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que veio morrer por nós na cruz. Então, o ministério sem Cristo no centro, ele vira uma religião. O ministério que não tem Cristo no centro, ele é apenas uma religião, mas com Cristo ele vira missão, ele vira poder de Deus, ele vira crescimento do Evangelho. O primeiro ponto que nós vamos falar nesse primeiro tópico é a autoridade da missão não é nossa. Temos que entender que a autoridade da missão ela não é nossa, ela vem de Cristo, através do seu Espírito Santo. Um dos maiores perigos é nós esquecermos que a autoridade com que falamos, ela não procede de nós mesmos, não procede de si, mas de quem? De Deus, que nos enviou o seu Espírito Santo. Então tudo procede de Deus, a autoridade procede de Deus. Josué ele estava aflito, porque Moisés tinha morrido e ele não tomou a decisão ainda, que tinha que conquistar a terra prometida. E o Senhor disse para ele: Não te mandei eu? Quando Josué foi chamado, o Senhor ele lhe disse: Não te mandei eu? Esforça-te. Como a gente vê Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então o Senhor aqui encoraja a Josué. Ele disse: Olha, não temas, tenha ânimos, fique animado, alegre, não fique com medo. Não fique espantado, porque eu sou contigo. E onde quer que tu colocar os teus pés, eu estarei contigo. E ali Josué é ali animado, ele é aconselhado pelo próprio Deus. E ali ele vai fazer a obra a qual o Senhor preparou nas suas mãos. E ali ele conquista a Canaã de Deus, a nova terra ali dos judeus que
tinha preparado desde o tempo de Abraão. Já era sua terra, né? Era a herdade que Deus tinha dado a eles. Então, essa pergunta era uma garantia. Se fui eu quem te enviei, também serei contigo. Eu que te sustento, eu que te consolo, eu que faço você vencer. Então, se foi o Senhor que mandou, dorme tranquilo, fica tranquilo, que o Senhor vai te sustentar. Quando o homem ele quer ocupar o que pertence ao Senhor, só ao Senhor, o que é que vai acontecer? Não dá frutos saudáveis. Não permanece firme. Por quê? Porque ele está querendo ocupar o que não é dele, é do Senhor. Então, o que é do Senhor, da parte de Deus, ele age em nossas vidas. Segundo, enviados em nome de outros. Na tradição judaica, o representante de uma pessoa era como se fosse a própria pessoa. Então, se mandasse ali alguém como representante, era como se fosse a mesma pessoa, porque estava representando aquela pessoa. Então, a gente vê isso lá em João 20 e 21, que diz: Ele falou-lhes novamente: Assim como o Pai me enviou, da mesma forma eu estou enviando a vós. Então, quando Cristo enviou os seus discípulos para pregar o evangelho, era como se ele próprio estivesse indo, porque foi ele que enviou. Na cultura, na tradição judaica, o representante tinha o mesmo valor daquele que enviava. Então Jesus, ele não só deu a missão, ele garantiu com um propósito, com o seu próprio nome, que o acordo seria cumprido. Então ele mesmo assinou com o seu poder, com o seu nome. Então, quando nós falamos, a gente falamos em nome de Jesus, porque é Ele, o propósito é dele, a honra é para Ele, a glória é para Ele, tudo é para Ele. Então, não é nosso, é de Cristo Jesus. Serviço é representar a Cristo. Então, você servir é você apresentar ou representar a Cristo. É o segundo tópico que nós vamos falar. Os seus servos, eles não agem em nome próprio, mas eles representam aquele que os enviou, Cristo Jesus. Então, Cristo envia a sua igreja e é representante de Cristo. Então, perseguir a igreja é igual perseguir a Cristo. Ao perseguir a igreja, Paulo ele ouviu do próprio Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando persegue a igreja, você está perseguindo a Cristo. Então, ao tocar a igreja, tocava também em Cristo Jesus. Mateus 25:40 nos diz: E respondeu o rei, e lhes dirá: Em verdade vos digo que quando ouvistes a, a um, ou quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então, quando você está ajudando alguém, quando você está fazendo algo por alguém, é como se você estivesse fazendo para o próprio Cristo. Então, ele disse: Olha, se vocês fizerem para eles, está fazendo também para mim. Então, é por isso que o Evangelho ele prega o amor. Ele prega amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma, de todos os teus pensamentos, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. A gente encontra isso lá em Mateus 22, 37 ao 40. Ele diz: desses dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Então, nós temos que viver Cristo Jesus. Evangelizar, ele não é apenas habilidade humana. Evangelizar é o que? Discipular. Não, isso não é uma tarefa sustentada por habilidades humanas, mas pela presença constante de Cristo. Então, é o Espírito Santo que capacita cada um para evangelizar, falar de Deus, falar de Cristo para as outras pessoas. Mateus 28:20 diz: Depois, ensine antes novos discípulos e obedeçam, e que eles venham obedecerem
todas as ordens que eu lhes dei, e tenham certeza disso, que eu estarei sempre com vocês, até o fim do mundo. Ele disse, olha, ensine aos outros, e lembre-se que eu sempre estou com vocês. Então, sem ele, não podemos fazer nada, mas com ele, nós avançamos, com ele, nós permanecemos fiéis. Terceiro, avançar no nome de Jesus. A igreja ela avança não em seu próprio nome, em seu próprio propósito, mas no nome de Jesus, que a edificou e a comissionou. Então, o propósito foi Cristo que nos deu, é dele, não é nosso. O mérito não é nosso, a glória não é nossa, é do Senhor Jesus. Então, o ministério ele tem que ter três marcos. Então, todo verdadeiro ministério ele precisa ser exercido com humildade, dependência, consciência da representação. A gente vê em João 15:5, ele diz, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos. Por quê? Porque sem mim nada podereis fazer. Ele diz, olha, eu sou o tronco e vocês são os ramos. E se vocês não estiverem ligados em mim, o que é que vai acontecer? Quando um ramo é tirado da árvore, o que é que acontece? O ramo vai morrer. Então é necessário nós estarmos ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E ele disse, olha, e eu é quem faço vocês produzir, eu é quem faço vocês dar fruto, eu é quem faço vocês crescer. Então é necessário nós estarmos ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Olha, a humildade ela não vem por mim, por nós. Ela é dada pelo próprio Deus. Para a gente se humilharmos na presença dele e ele fazer com que nós venhamos ser uma pessoa humilde. A dependência vem dele. Nós temos que depender dele. E a representação é quem? É ele. É o nome dele. Então nós vivemos para Cristo Jesus. Então, cheio do Espírito Santo é como nós devemos viver. Assim, cheios do Espírito Santo, avançamos na evangelização e no discipulado. Mas se você não viver cheio do Espírito Santo, não tem como você fazer o ID do Senhor. Atos 1:8 nos diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até os confins da terra, a respeito de quem? De mim, da minha morte e da minha ressurreição. Então ele disse: olha, quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês vão ter coragem, vocês vão espalhar o Evangelho. Então é necessário que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Então, o nome de Jesus, mais o poder do Espírito Santo, ele faz com que a igreja ela venha avançar, ela venha permanecer firme, ela venha estar cheia do poder de Deus. Para concluirmos com três verdades para a igreja hoje. Então, a primeira delas é: você foi enviado. Você tem que entender que você foi enviado. Não te mandei eu, Senhor. Ele disse a Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Porque onde quer que andares, eu estarei contigo. Então, esforça, tem bom ânimo. Você foi enviado por Deus. Segundo, você representa Cristo. Você representar aquele que os enviou é algo que é muito importante e também é de grande responsabilidade, porque o Senhor
envia a cada um de nós para levar a palavra dele para outras pessoas. Terceiro, você avança é no nome dele. Você tem que entender que o seu avanço, as suas conquistas, é o Senhor que dá. Então, no nome de Jesus, que é Ele quem edifica, é Ele quem capacita, é Ele quem transforma. Então, pare de tentar fazer a obra de Deus só com a força humana, com o que você tem. Peça ao Senhor e Ele vai te dar força. O Espírito Santo vai te capacitar. Então, volte para o nome de Cristo. Volte para o seu nome. Volte para a sua presença. Volte para a missão e terás força que vem do Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo, nós vamos avançar na evangelização e no discipulado. Cheio do Espírito Santo, nós vamos ter coragem e ter força para fazer a vontade de Cristo. Cheio do Espírito Santo, nós vamos ter poder para fazer com que o Evangelho venha crescer. Então, entrega tudo nas mãos do Senhor e Ele o fará. E Ele vai fazer com que cada um de nós venhamos prosperar. E que o Senhor nos abençoe e nos dê cada dia da sua misericórdia e da sua graça. E que cada dia nós venhamos estar na sua presença. Que Deus venha cada dia abençoar as nossas vidas. Amém.